O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso o projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto prevê a devolução de uma parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda. A proposta fala no retorno de até 50% dos tributos pagos nas contas de luz, água, esgoto e gás natural e de até 100% dos impostos federais na compra do botijão de gás. As novidades valem para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, o equivalente a R$ 706. Para receber o benefício, será preciso estar no cadastro único. O texto também fala na substituição de todos os impostos sobre o consumo por um só. Hoje, os bens e serviços têm impostos de, na média, 34%. Com a reforma, eles devem cair para, na média, 26,5%. Essa mudança é gradual, levará alguns anos para ser finalizada e as alíquotas deverão ser definidas pelo Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu em votar a proposta em plenário antes do recesso parlamentar de julho. Para entender melhor o que pode mudar e como isso impactar o nosso bolso, a gente faz conexão com Rodrigo Simões, que é economista e também professor da Faculdade do Comércio. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu acho que é importante que um dos pontos alegados é que a gente pare de pagar o imposto sobre o imposto, né? Então, o que está em jogo? Quais são os principais pontos dessa proposta de reforma? Boa tarde mais uma vez. Olá, Kelly. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da Record News. Bom, é uma reforma importante que vem para poder trazer simplificação, tanto no entendimento da norma como da apuração, tá? E principalmente esse ponto que você levantou, que é de parar de pagar o imposto sobre imposto, que isso confunde muito as empresas, né? O objetivo hoje é que o imposto sobre o produto ou serviço ele seja pago pelo consumidor no destino e não na origem, como acontece hoje. Hoje acontece um pouco uma mescla, né? Se você paga o imposto antes, depois, as empresas ficam um pouco perdidas e isso faz com que esse sistema nosso tributário fique confuso e encarecedor para a população. Então, ela traz muitos benefícios, tanto para empresas, população e para a economia como um todo. E, professor, a ideia é simplificar, né? Simplificar e, principalmente, dar mais clareza e entendimento para quem apura os impostos. Por exemplo, no caso das empresas, hoje você tem um grande e muitas vezes uma dificuldade e uma complexidade que faz com que, seja de contabilidade ou as empresas, gastem muitas horas por ano para poder interpretar qual que é o imposto que a empresa tem que pagar ou que ela deve repassar para o consumidor, né? Um exemplo disso é na hora que você faz as contas lá do ICMS, por exemplo, onde cada estado no Brasil, você possui uma regra de ICMS diferente. Isso é muito, muito complexo e muito difícil. E até mesmo quando você vai no supermercado, que você pega a sua nota fiscal, é difícil você interpretar por que é tão diferente os impostos entre um produto ou outro, um produto de limpeza, um produto de alimentos. Vem para poder simplificar e eu acho válido, eu tô achando interessante essa vez. Agora, a gente já deu ali algumas informações sobre como nós, né, cidadãos, podemos ser beneficiados, né? Que tipo de incentivo estaria sendo enviado, principalmente para as famílias mais de baixa renda. Quais são os principais destaques, professor? Bom, o principal destaque é: dentro dos itens que compõem a cesta básica, por exemplo, o governo tem a intenção de zerar, tá, a alíquota de impostos. Isso em quais itens? Não são em todos, mas nos principais. Por exemplo, o arroz, o feijão, o leite, o café, a farinha, o açúcar. Esses itens, o governo tem o objetivo com essa reforma, dar essa zerada, que é o que eles pretendem. Do outro ponto de vista, tem também do outro lado, tem também uma outra parte que o governo pretende ajudar a população, que é o quê? É reduzir os impostos sobre as carnes, tá? E sobre peixes, reduzir em pelo menos ali 40% a 60%, que isso também vai ser um grande ganho para a sociedade, uma vez que as camadas mais pobres já têm a sua renda
de certa forma, muito consumida pela inflação. Então, com esse apoio vai ser muito importante. Do outro lado, né, da terceira parte, o governo ele até chamou o nome aí de imposto sobre o pecado, né? Que são os impostos altos sobre açúcar, bebida alcoólica, bebidas açucaradas, cigarro, veículos, né? Veículos poluentes. Então, isso vem para poder equilibrar e você trazer, equilibrar a arrecadação também para o governo, porque assim, não é porque veio a reforma que ele também vai baixar todos os impostos, né? Porque também senão a conta não fecha no governo entre o que se arrecada e as despesas que o governo tem todos os meses, né? Bom, agora sempre que fala em reforma tributária, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Na sua opinião, professor, é uma reforma ideal? A gente está no caminho? Qual que é a análise? Bom, a reforma, ela não é ideal, mas nós estamos no caminho, tá? Por quê? A reforma ideal, como é que ela seria? Você reduzir de forma igualitária os impostos sobre o consumo, ou seja, todo mundo que consome ali produtos e serviços, pelo menos os itens básicos, todos pagarem iguais, tá? Os preços iguais e não só para alguns segmentos. Seria também importante, que eu acredito que vai ser a outra parte, a reforma sobre a renda, tá? Que vai vir, que é a reforma do imposto de renda. Essa também vai ser muito importante, porque tem por objetivo quem ganha mais pagar mais imposto sobre a renda, quem ganha menos paga menos. E isso eu acho que traz um pouco mais de equilíbrio e tira essas distorções que nós vemos hoje. E, por fim, uma outra reforma que ainda não se fala, mas eu acredito que ela virá daqui a alguns anos, será a reforma sobre o trabalho. Porque aí você fecha esse tripé e você traz mais equilíbrio. Então, quando você cobra menos no consumo, quem ganha menos, ele vai poder consumir mais. Então, a pessoa vai comer melhor, vai poder estudar, vai poder pagar os seus estudos. A reforma sobre o trabalho faz com que as empresas, o custo de contratação seja menor. E aí, o custo de contratação sendo menor, a empresa tem condições de contratar mais pessoas ou de remunerar melhor o trabalhador. Então, para quem não sabe, hoje existe uma taxa chamada contribuição patronal, que é o que as empresas cobram, o governo cobra das empresas, que é um adicional de INSS. Só que esse adicional ele não vai para o funcionário. O funcionário ele só se aposenta com a contribuição parte dele, que é 11%. Já a empresa, ela paga 20% sobre o salário e o valor não volta. Tá? Então, com essa renda do trabalho, seria interessante. Por fim, sobre a renda, que traria mais equilíbrio. Quem ganha menos paga menos imposto sobre a renda e quem ganha mais paga mais imposto. Esse seria o cenário ideal. Eu acredito que a gente está caminhando para esse lado, mas é aos poucos, né? Você tem setores ali que ficam em cima do governo, uns querendo isenções, outros querendo puxar um pouquinho ali para o seu lado, falando, não, o meu tem que pagar um pouco menos, tal. É o que a gente chama aí, né, que o Estado ele acaba sendo capturado pelos agentes, mas acredito que o governo vai tentar equilibrar da melhor forma possível. E sendo aprovada a reforma, ainda tem todo um período de transição, então tem um prazo aí para todo mundo se adequar. Professor, muito obrigada pela análise, é sempre bom te ouvir, né? Eu sempre brinco aqui, falar que traduzir o economês não é fácil não, mas fica mais compreensível quando a gente tem os professores explicando para a gente. Muito obrigada, boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado a toda a audiência da Record. E dizer, né, que aqui a economia é sem dificuldade, né? É a economia sem o economês para a população poder entender. Obrigada mais uma vez, professor.